Será que o pãozinho realmente é o vilão da sua dieta? Falaremos nesse vídeo sobre os carboidratos e a importância que eles têm para o nosso organismo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Luciana e aqui nesse canal você encontra revisões, dicas e curiosidades sobre a nutrição. Hoje falaremos sobre as funções do carboidrato. O carboidrato é um dos 3 macronutrientes que nós temos na alimentação humana. Ele é visto muitas vezes como um vilão. Exclui o pão, exclui o macarrão, não pode comer doce. E aí, será que é assim mesmo que funciona? O macronutriente carboidrato, ele está presente na nossa alimentação diária e deve estar presente na nossa alimentação diária. A cada 1 grama de carboidrato, nós conseguimos obter 4 quilocalorias. E essas quilocalorias são fundamentais para alguns grupos celulares. É isso mesmo, algumas células do nosso organismo só conseguem obter energia por meio do carboidrato. E são células importantíssimas, como os neurônios. Então, o seu cérebro só funciona com energia obtida à base de carboidrato. Além disso, as células que compõem a retina, elas também só funcionam à base de carboidrato. Eu acho que com esta dica eu já consegui mostrar para vocês como o carboidrato é fundamental em uma dieta. Mas o que contém carboidrato e quais são as funções que este carboidrato exerce no nosso organismo? Bem, de um modo resumido, o carboidrato é sim o macronutriente que tem como principal função nos oferecer energia. E essa energia, ela precisa estar em cada uma de nossas células. Ou seja, para que os nossos órgãos funcionem, a gente precisa do carboidrato. Além disso, quando a gente não tem o carboidrato em uma quantidade adequada no nosso organismo, ele começa a utilizar energia proveniente de outro macronutriente, que é a proteína. Então, uma função do carboidrato é ser poupador de proteína. Depois teremos um vídeo aqui só sobre a proteína e veremos que ela tem outras funções muito importantes e que o carboidrato não consegue desempenhar. Então, oferecer energia deve ser uma função do carboidrato. Uma outra função do carboidrato é compor o nosso estoque de glicogênio. Se você é aluno do curso de nutrição, você já deve ter ouvido falar que nós temos um pequeno estoque de carboidrato no nosso organismo. Ele está armazenado sob a forma de glicogênio. O que isso quer dizer? São diversas moléculas de glicose ligadas. Esse glicogênio, ele fica estocado no fígado e nos nossos músculos. Porém, sendo um estoque pequeno, ele consegue aí ter uma durabilidade se você permanecer em jejum completo por cerca de 8 a 12 horas. Então, esse estoque de carboidrato, chamado de glicogênio, ele tem como principal função manter a nossa glicemia nos momentos nos quais estamos em jejum. Temos as funções dos carboidratos e como que eles são classificados. Nós temos aí uma classificação de carboidratos quanto ao tamanho da sua estrutura. Então, nós temos carboidratos monossacarídeos, disacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Dependendo do tamanho da estrutura, ele vai levar uma nomenclatura. Entre os monossacarídeos, nós temos glicose, frutose ou galactose. Esses nomes podem parecer estranhos se você não é estudante em nutrição, mas você que estuda nutrição já deve ter essas nomenclaturas na ponta da língua. Glicose, frutose e galactose são os monossacarídeos que chegam até a nossa circulação após a digestão e o carboidrato sofrer todas as suas quebras. Agora, quando falamos de disacarídeos, nós temos aí a famosa lactose, é um disacarídeo composta por uma molécula de glicose e uma de galactose. Temos a maltose, que é composta por 2 moléculas de glicose. E temos a sacarose,
que é composta por uma molécula de glicose e uma de frutose. Temos algumas possibilidades de oligosacarídeos, eu não falarei muito deles aqui, depois vocês vão entender por quê, mas entre estes estão aí a rafinose, estaquiose, e eles não são digeridos pelo nosso sistema digestório humano, ou seja, eles não oferecerão energia aí ao final da digestão. Entre os polissacarídeos, o mais conhecido é o amido, que está presente aí na nossa alimentação todo dia. E aí, o que é um carboidrato simples e um carboidrato complexo? Carboidrato simples é justamente o carboidrato que tem aí estes monossacarídeos ou disacarídeos que eu mencionei. Então, se você consome algo que tenha sacarose, o açúcar de mesa que a gente conhece, você está consumindo um carboidrato simples. Agora, então, o que é um carboidrato complexo? Carboidrato complexo é aquele que tem a cadeia longa, como eu mencionei aqui, ou seja, os polissacarídeos são carboidratos complexos, como, por exemplo, o próprio amido. Agora, a outra divisão que nós temos relacionadas aos carboidratos é se estes são refinados ou integrais. E aí é que muita gente faz a confusão. Carboidrato refinado é aquele que passa por um processo de industrialização, justamente chamado de refinação. Então são considerados geralmente os carboidratos que nós chamamos de brancos, ou seja, a farinha de trigo branca, o açúcar branco. Então eles acabam perdendo a sua característica de integral porque tirou-se a película que havia neste grão, como trigo, como outros cereais também, e passou por um processo de refinação, que deixou bem fininha a farinha e que no final nós temos aí diversas possibilidades, entre estas a farinha de trigo branca. A partir dessas farinhas a gente consegue fazer pão, macarrão, biscoito, torrada. Agora, os carboidratos classificados como integrais, estes não perderam completamente a película que recobre o grão. Então, a partir deste grão, ainda com a película, a gente pode obter uma farinha, por exemplo, integral. E a partir dessa farinha, a gente consegue ter aí macarrão, bolo, biscoito, torrada de modo integral. Mas muito bem, então quanto de carboidrato que é melhor que a gente tenha em uma dieta? A recomendação da FAO, que é uma instituição da Organização Mundial da Saúde, ela fala que de 55 a 75% da nossa dieta será constituída justamente pelos carboidratos. Ou seja, gente, mais de 50% do valor calórico que nós utilizaremos no dia a dia, eles virão dos carboidratos. Por que eu estou enfatizando isso? Porque então será que a nutrição, de um modo geral, recomenda dietas low carb ou dietas cetogênicas? Vai pensando aí. Um consumo muito baixo de carboidrato pode aí prejudicar diversas funções do nosso dia a dia. Podemos ter aí tontura, vertigem, alterações de humor, fadiga, dificuldade de concentração, dificuldade de aprendizagem. Então, o ideal é não excluir totalmente o carboidrato da dieta. Até as pessoas diagnosticadas com diabetes devem ter o carboidrato presente em sua dieta. A Sociedade Brasileira de Diabetes coloca aí cerca de 50 a 60% da dieta considerada em carboidratos. Ou seja, nenhuma dieta específica excluiria o carboidrato. Mas aí você vai me perguntar, e estas dietas que surgiram chamadas de low carb, ou seja, com baixo teor em carboidrato? Gente, tem diversas dietas que são estudadas e que são disseminadas por aí, mas que não compreendem toda a população. Não devem ser realizadas por toda a população. São dietas que podem auxiliar alguma faixa de atleta profissional que de repente vai ter um acompanhamento diário com um nutricionista, ou então pessoas que desejam aí ter uma perda de peso muito acelerada, que é o que a nutrição justamente não recomenda. Então são dietas que a pessoa não conseguirá seguir por um longo período. Um longo período que a gente chama é a vida.
Porque a nutrição recomenda reeducação alimentar, que seria uma mudança de hábitos para a vida. Então, dificilmente uma pessoa conseguirá fazer uma dieta com exclusão ou muito restrita em carboidratos para a sua vida. Tem pessoas que sim conseguirão emagrecimento por meio da redução muito grande dos carboidratos? Sim, tem pessoas que conseguirão. A questão é, estas pessoas conseguirão manter esta perda de peso? Muitas vezes o mais difícil não é a perda em si de peso, mas a manutenção desta perda. E aí é quando o paciente vem e comenta sobre aquela questão do efeito sanfona, do porquê que teve uma perda de peso de 10, 20 quilos em um mês e que agora ele adquiriu muito além destes 10, 15 quilos. Ou seja, o carboidrato deve fazer parte da nossa dieta dentro de uma porcentagem adequada, porque ele tem muitas funções no nosso organismo. Aí agora, a última dica para encerrar é, e aí, o que é uma porção de carboidrato? Quanto que eu posso consumir na prática, fora a porcentagem que eu falei? A recomendação é que nós tenhamos aí cerca de 6 porções diárias que nos ofereçam carboidrato. Uma porção pode ser classificada como um pão, cerca de 4 ou 5 torradas, uma batata pequena, um prato raso de macarrão ainda sem molho. Para cada tipo de alimento nós teremos aí uma determinada porção. Essa porção de carboidrato, ela equivale em média 150 quilocalorias dentro do seu valor diário. Então, se você consumiu um pãozinho francês, esse é o mais fácil de dar como exemplo, ele representa uma unidade, uma porção e aproximadamente 150 quilocalorias. Se você consumir uma fatia de bolo simples, esta será uma porção e também tem em média 150 quilocalorias. Veja no rótulo dos produtos que você consome ou oriente o seu paciente que veja no rótulo, porque lá ele terá a quantidade da porção que deve ser consumida. Mas aí então, respondendo a pergunta inicial, será que o pãozinho realmente é o vilão? A questão não é o carboidrato em si, é a escolha que nós poderemos fazer diante deste carboidrato. Então, as opções de carboidrato complexo e integrais são as melhores a serem escolhidas. Além disso, o risco está no alto consumo de carboidrato. Então, o consumo excessivo, eu vou repetir, o consumo excessivo de carboidrato é que pode gerar aí obesidade e as doenças associadas à obesidade. Agora, o carboidrato na sua recomendação adequada e sendo os melhores aí na questão de complexidade e ser integral, aí sim, estes devem fazer parte da nossa dieta. Eu espero que quem esteja assistindo aqui o vídeo tenha entendido sobre a importância de termos os carboidratos na nossa dieta. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários e eu espero você no nosso próximo vídeo. Até lá!